Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Valer, o criador do método de ensino História para Valer, que é um método de participação do aluno. Entra lá no nosso canal, te inscreva e deixa o like lá. E tu pode sempre mandar tuas dúvidas sem problema algum. Um dos conteúdos que os alunos mais têm dúvida, ou os alunos mais assim têm interesse, é sobre a maçonaria. Quando a gente coloca na sala de aula a importância dela nos fatos históricos, revoluções, revoluções do Brasil, Revolução Francesa e outros movimentos intelectuais mundiais, o aluno sempre tem dúvida. Então a gente vai fazer um vídeo legal para vocês aí, muito interessante, explicando a verdadeira história da maçonaria, mito e realidade, para a gente realmente desvendar e saber, afinal, o que é a maçonaria. E a gente começa exatamente explicando, alguns conteúdos básicos ou alguns conceitos da maçonaria para vocês, quando a gente vai desenvolver o vídeo, terem, então, o acompanhamento correto sobre o que é a maçonaria. O que significa a palavra maçonaria? Então, o nome tem a origem, nos mestres que faziam as catedrais da Idade Média, que era exatamente mestre de obra, que nós chamamos, então, Freestone Mason, certo? Da onde vem a palavra maçonaria. No início, gente, a loja ou templo. O que é uma loja ou um templo? A loja era exatamente o local onde se encontrava, o Freestone Mason, os mestres, os pedreiros, que faziam as catedrais na Baixa Idade Média, principalmente no estilo gótico. Então nós sabemos, que a origem seria exatamente o quê? Os mestres que fizeram o estilo gótico, principalmente, a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Mais tarde, a Corporação de Ofício de Pedreiros de Londres foram até Paris e lá pegaram, então, os segredos e levaram para Londres, e de Londres passou, então, para a Irlanda e para a Escócia. Então nós sabemos, que uma loja ou templo, nos primórdios, era o lugar onde se encontravam os maçons, que, de novo, Freestone Mason, que eram os mestres de obra. Outro detalhe, a partir do século, 17, 18, passaram então a ser chamados lojas operativas. Então, de novo, somente no início, loja operativa para os mestres e artesãos. Quando, essa denominação passou a ser lojas especulativas, que nós temos hoje no mundo inteiro. Quando elas foram abertas no século 17 para outros grupos sociais, que não era aquele grupo, então, de artesãos e mestres, de pedreiros. Quando outros grupos sociais passaram a ter acesso, nós passamos a chamar, então, de lojas especulativas. Mas isso, somente na Escócia a partir do século 17. Então, maçonaria, origem. Então, os mestres maçons, Freestone Mason. Loja ou templo, lugar de encontro. Loja operativa, somente os artesãos e os mestres. Loja especulativa, que hoje existe no mundo inteiro, então as lojas quando foram abertas a outros grupos sociais. Então, mito ou realidade? A maçonaria tem, em seus símbolos, a cruz, por exemplo, da Ordem dos Templários. Por quê? Os Cavaleiros Templários foram um grupo da Idade Média muito importante, formado após a Primeira Cruzada. E os Cavaleiros Templários, ou Cavaleiros do Templo, ou simplesmente Templário, tinham uma cruz vermelha, de onde surgiu então as Cruzadas, a Cruz Vermelha. Beleza? E eles surgiram exatamente de Jerusalém, após a Primeira Cruzada de 1095, para assegurar que os cristãos, os peregrinos, fossem à Terra Santa com o quê? Com segurança. E aí, então, os Cavaleiros Templários, usam exatamente, vou te mostrar agora, dá uma olhada aí, essa cruz aqui. Então diz, nós usamos essa cruz, certo? Logo a nossa origem são os Cavaleiros Templários. Gente, não é bem assim, por quê? Porque esse mito foi criado por volta de 1730, certo? Onde a maçonaria tentou se desvincular um pouco, daquela questão reclusa, somente os mestres maçons, somente então a ordem de pedreiros,
E aí ela tentou buscar então uma outra ligação. E aí começaram então a usar a cruz vermelha nas suas cerimônias, né, nos seus rituais. E aí então criaram um mito que teria se originado na ordem do templo. Gente, então mito. Tá? Isso realmente não ocorreu, só a partir de 1730 é que de fato foi utilizado. Então a gente segue, tá, pessoal? E agora o importante para nós, que são de fato, gente, as origens históricas. Então vamos lá, gente, grava aí. A origem histórica, gente, é na Escócia. E por que na Escócia? Certo? Porque naquela época, certo, nós vamos ter um rei escocês que depois vai se tornar também um rei inglês, chamado de James Stuart, beleza? Quando morre a rainha Elizabeth, ok, ela não deixa herdeiros. E aí o James VI vai assumir o trono então da Inglaterra como James, certo? Primeiro. E na época, tá? Ele resolveu então, tá? Ainda como rei da Escócia, permitir, ele nomeou um cara chamado William Shaw como mestre de obra e supervisor geral dos maçons da Escócia, ou seja, dos construtores da Escócia. E aí ele obteve o aval para fundar também a primeira loja especulativa, aberta a grupos que não eram apenas, então, mestres de obras, ok? Porque o James I, né, Stuart, rei da Escócia, gostou e permitiu que o William Shaw fizesse, então, essa obra. Porque eles também adoravam o caráter humanístico, ou seja, a visão, a educação humanística, e eles formavam suas próprias universidades. Como James Stuart gostava da liberdade religiosa, ele permitiu então que a maçonaria criasse suas primeiras lojas especulativas ainda no século XVI, por volta de 1563 na Escócia. Então vamos lá. James I, ele era então liberdade religiosa, liberdade educacional, e aí então universidade dos maçons, o humanismo característico, né, da maçonaria. Então, lembrar sempre, tá, do que nós temos a origem exatamente na Escócia em 1563, quando então William Shaw criou as primeiras lojas especulativas. Nós sabemos que no século XVI a Escócia já tinha 3 lojas. A loja de Edimburgo, a mais famosa, de Stirling, e a loja, tá, pessoal, bem difícil, até vou ler aqui, ó, dá uma olhada, Kilwinding, que eram as 3 lojas especulativas. Então os maçons escoceses, certo, foram os primeiros a fundar lojas especulativas. Pergunta, mas como é que foi para a Inglaterra? Quando James I, tá, foi rei da Inglaterra, os primeiros escoceses maçons, então, foram para lá, beleza? Então, nessa primeira parte, nós vamos colocando exatamente o quê? A origem da maçonaria. E aí, então, James I morreu e assumiu Carlos I. Só que o filho dele, ele foi absolutista. E por isso ele vai enfrentar a chamada Revolução Puritana, Guerra Civil de 1640 a 1649. E aí ele foi absolutista ligado aos católicos. O que aconteceu? Muitos escoceses vão para a Inglaterra lutar ao lado do parlamento. E esses escoceses que vão para a Inglaterra lutar ao lado do parlamento levarão então as ideias maçônicas para a Inglaterra. Por isso, muitos ficarão por lá e vão influenciar os ingleses. E aí então, nós temos a primeira loja maçônica, certo? Fundada na cidade de Wellington, certo? Em 1646. Foi assim a origem então, na Escócia, e os escoceses que foram lutar ao lado então do parlamento contra o rei Charles I, ou Carlos I, levaram as ideias da maçonaria, né? Do Freestone Mason. E em 1646, a primeira loja foi fundada então na Inglaterra. Esta é a verdade, esta é a origem da maçonaria. Ok, gente? Não te esquece, hein? Se inscreva no canal e deixa um like aí para nós. Abraço!